boa tarde, sejam bem-vindos. Estamos começando novamente o nosso programa Radar comigo, Adriana Ferrari, aqui na Just TV. Hoje nós estaremos recebendo meu amigo querido, ator, humorista, Wesley Crespo. Então não sai daí, fica com a gente, manda sua pergunta para o nosso convidado, que eu tenho certeza que você vai se divertir muito. E para começar já animando, esquentando, falando de saúde, vamos para o nosso Minuto Beleza com o personal trainer e consultor fitness, Diogo Franco. Rodou! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Diogo Franco, personal trainer, estou aqui mais uma vez com vocês no Minuto Beleza. A dica de hoje é muito interessante, aposto que bastante de vocês têm essa dúvida. Devo fazer alongamento antes do treinamento de musculação? Devo fazer alongamento depois do treinamento de musculação? Vou explicar para vocês qual é o princípio do alongamento, qual é o princípio da musculação e aí vocês vão entender junto comigo esse contexto, legal? Então vamos lá, o alongamento, o próprio nome do alongamento já diz, o princípio dele é alongar a fibra muscular, alongar a musculatura. E o treinamento da musculação, o treinamento resistido, é o encurtamento da fibra. Então nós estamos trabalhando duas coisas totalmente contrárias, totalmente opostas, legal? Então, se você tem um treinamento intenso de musculação, existem alguns estudos na literatura dizendo que você perde um pouco da sua força muscular se você fizer esse alongamento antes, tá? Se você fez o treinamento intenso na musculação e fez o alongamento depois, também tem alguns estudos que mostram que você pode ter aí um estiramento muscular por conta do quê? A sua fibra está totalmente encurtada por conta do treinamento e aí você está fazendo uma força contra ela, tá? Então não é legal. Se você tem o hábito, tranquilo. Se você não tem o hábito de fazer alongamento, procurar seu professor aí, que ele vai saber te orientar melhor, legal? Um abraço, estou tirando a dúvida de vocês via e-mail. Pode mandar, um abraço. É isso aí, sempre tirando as nossas dúvidas e acrescentando a nossa qualidade de vida. Um beijo para você, obrigada, Diogo Franco. Bom, meu convidado é ator, redator, criador, humorista e muito carismático. Ele tem uma coleção de personagens que faz as pessoas rirem por todo o Brasil. Meu convidado pode ser Djailton, Noia Pinóia, Morris Sullivan, Marlon Thompson ou simplesmente Wesley Crespo. Tudo bem? Tudo bem, Dri? Olá, pessoal. Olha, que audiência fantástica. Mais de 5 milhões de pessoas acessando a internet, assistindo Just TV. É um prazer enorme estar aqui com você, Dri. Ah, eu tô muito feliz, viu? Pode você cumprimentar? Tá claro. Não pode cumprimentar. Obrigada, viu? Mundialmente te vendo. Que isso, mundialmente. Eu muito feliz aqui pela apresentação, por este momento. Citou aí personagens que muitas pessoas conheceram, algumas não é? O Djailton, que ficou muito tempo no ar na Rede TV. O Djailton foi um dos primeiros personagens que eu fiz. Porque né? A minha história, se você quiser que eu já comece a falar dela... Não, é claro que eu quero. Você tem muita coisa para falar. Inclusive, você nasceu onde? Eu nasci em São Paulo. Muita gente me faz essa pergunta porque acha que eu sou do Ceará, porque lá é um berço de muitos humoristas, mas eu sou de São Paulo, sou paulistano. Você é paulistano? Paulistano. Nasci em São Paulo, precisamente na Lapa. Olha só! E como é que foi sua infância? A minha infância foi extremamente criativa, porque assim, o meu pai foi embora quando eu tinha 7 anos e nunca mais voltou. Então eu já tive ali, um trauma grande que me fez com que eu não... Enfim, a figura paterna eu acho que é fundamental para qualquer pessoa. Então eu sem o meu pai, a minha mãe trabalhava, eu ficava em casa. Então o que eu fazia? Eu criava. Eu ficava o dia inteiro criando. E uma coisa que é legal é que hoje em dia todo mundo brinca aí com videogame, Xbox, PlayStation e tudo mais. E antigamente a gente não tinha acesso a isso. Acho que o primeiro videogame que chegou foi o telejogo, mas chegou lá pelos anos 80. Então antes disso, quem não tinha condições, no meu caso, a gente brincava com pilha. E você tem mais irmãos? Tenho mais irmãos. Eu tenho mais 2 irmãos mais velhos, o Wilson, o William, e minha irmã mais nova, a Audrey, que também ficavam lá no quintal brincando. Mas eu gostava de brincar de carrinho, porque cada personagem que eu criava com as pilhas que eu tinha, pilhas velhas, eles tinham uma voz. Então eu fazia, por exemplo, a voz do papai, o papai, a mamãe, o filho, a criança,
Só que o detalhe é, quando essa pilha ia envelhecendo, porque ela ficava exposta ao sol, então ela tinha uma doença. Eu criava um conflito na história. E eu ia enterrar, coisa antiecológica, eu ia enterrar as pilhas tudo no quintal. Então, o meu quintal era cheio de pilha enterrada, porque eu vivia matando os meus personagens. E o mais legal assim, eu pensava, pô, hoje eu tô brincando de carrinho, né? Daqui a pouco eu vou estar com 10 anos, vou estar com 11, 12, 13, isso vai acabar. Então eu estava sempre pensando de que forma eu conseguiria manter essa coisa lúdica. Essa coisa lúdica na minha vida. Eu era muito fã, assistia demais os Trapalhões. Os Trapalhões naquela época eram os ícones do humor. Sim. Então eu estava sempre lá, minha mãe sempre me levando no cinema, aquelas filas enormes e a gente assistindo os Trapalhões. Então eu sonhava que eu seria um dos Trapalhões. Olha que coisa louca. Não fui um dos Trapalhões. Mas o mais interessante é que eu sempre fui assim, eu sempre fui um cara criativo. Eu voltava da escola, eu criava personagens no meio do caminho. E você tem algum artista na família, Wesley? Não, o meu irmão é advogado, ele é meio artista, mas não Numa seguiu outra a carreira. área. Uma outra área. Ele faz a arte dele na advocacia, né? Mas não, só eu que segui por esse lado. E você era, assim, com toda essa criatividade que você tinha na sua infância, então você era muito arteiro. Você era muito ativo. Eu era uma demais criança hiperativa. Arteiro demais, aqueles caras que jogavam goiaba estragada no ônibus, que pegava carregamento de ovo estragado que jogavam no morro que eu morava próximo e tacava nas pessoas. Eu era aquele moleque que tinha sempre alguém batendo na porta. E na ocasião minha mãe não estava em casa, minha bisavó eu morava com a minha bisavó, então ela não enxergava de um olho, não enxergava de um olho e não ouvia direito. Então, quer dizer, a pessoa batia lá para reclamar, não conseguia nada, porque ela não entendia, não enxergava, não sabia de nada. Então, minha vida, eu posso dizer para vocês que foi uma vida muito rica, que hoje eu vejo as crianças de hoje em dia não têm acesso a mais nada, é tudo preso dentro de casa. Eu realmente me diverti demais e eu criei demais e aprendi demais com essa minha infância e com essa minha juventude. Poxa, e no seu período de escola, você já tinha, assim, esse jeito para fazer graça? Já tinha. Eu tinha uma coisa que eu fazia, eu sempre gostei muito de me testar. Então, no intervalo, não era paquera, era um flertezinho, né? Eu fazia uma brincadeira de ficar olhando para a pessoa sem piscar. Entendeu? Que isso depois, quando eu fui estudar teatro, eu vi que era até um jogo cênico de concentração. Mas eu ficava 15 minutos, no intervalo inteiro, sem piscar. E sem piscar e sem lacrimejar. Quando eu fui para a Rede TV, no meu primeiro momento na televisão, eu fiz aquele quadro da estátua. Né? Que muita gente pode ver no YouTube, tem esse quadro, a estátua Wesley Crespo. Eu entrevistava as pessoas e de repente eu... E aí? Wesley? E aí? E aí eu ficava um tempão sem piscar. E foi legal, porque na época a diretora Andréa Sete, a diretora que inclusive dirigiu muitos anos Otávio Mesquita, ela falava assim, Wesley, porque a ideia inicial não era essa. A ideia inicial a gente chegava na rua, fingia que eu era um gringo, e eu chegava para as pessoas e falava assim... E justamente naquele cruzamento da Rebouças com a Faria Lima. Quer dizer, o cara não fala a sua língua, ele vai tentar te ajudar. Hoje em dia o brasileiro se vira, ainda mais agora que a gente está se aproximando da Copa, tá todo mundo aí poliglota sem saber. Então, as pessoas começavam a ajudar de alguma forma, então não tinha graça. E como a gente depende, quando a gente está fazendo uma externa, a gente depende da luz. Claro. A luz estava caindo, a Andréa Sete falou, Wesley, e agora? Eu não posso voltar para lá sem nenhum material. A gente não conseguiu gravar nenhuma pegadinha. Eu falei, meu Deus, peraí. Você tinha que se virar nos 15. Nos 15 segundos, que a luz estava caindo. Eu falei, Andréa, eu tenho uma ideia. Que foi aí quando eu chegava para as pessoas e falava assim, por favor, você sabe onde fica a rua Cardeal Arco Verde? O cara falou assim, a rua Cardeal Arco Verde, você pega a primeira direita, a segunda esquerda. Mas peraí, a primeira direita e eu ficava.
No que eu ficava, as pessoas ficavam loucas, porque falou, meu, esse cara deu um problema. Tinha gente que achava que era coisa do demônio, tinha gente que chamava a polícia, sabe? Mesmo? Muito legal. Daí a gente viu que o negócio funcionava. Que a reação era de verdade mesmo. Era de verdade. E o mais legal é que as pessoas queriam... o mais legal é que pegou tanto e deu audiência, a audiência foi tão legal que a gente começou a fazer temática. Então a gente fazia o vendedor de cachorro-quente, a gente fazia o cara da banca de jornal, sabe? Então a gente ia criando temas, o repórter na Paulista entrevistando, de repente o cara... Pera um pouquinho, então estamos aqui na nossa rádio, a nossa rádio FM 100,9 MHz, é isso aí. E aí, como é que você fala? Nós estamos agora com uma tese sobre essa história de liberar ou não o topless nas praias. Você é a favor ou contra? Aí eu passava o microfone pro cara e ficava. E o cara ficava falando. Quando o cara terminava, ele percebeu que eu estava congelado. Então esse foi um dos quadros que eu fiz, que eu achei que foi um grande sucesso, né, quando eu comecei a televisão. E na sequência, o trampolim para que eu pudesse fazer o Djailton. Foi um personagem que funcionou muito. Mas antes de eu fazer o Djailton na televisão, eu já fazia ele nas festas de pessoas da sociedade. Né? Tipo, da alta sociedade que eu falo. Né? Então as pessoas me contratavam, o Buffet Fasano, através da Andréa Fasano, a gente fez uma parceria, ela falou, Wesley, vamos fazer o seguinte, eu vou te oferecer para essas festas de gente muito rica, que são festas que acabam ficando chatas, não tem nenhuma atração, e você vai como um garçom penetra. E você ia interagindo. Eu ia interagindo, mas o Djailton, ele era aquele cara que, ele chegava lá para servir, ai, o que o senhor quer? Aí a pessoa vinha para você e falava assim, por favor, estou servindo vinho, né? Ele falou assim, por favor, você me traz um uísque. Eu falei, você está de brincadeira. Como é que o senhor está me pedindo uísque se eu estou servindo vinho? Quer dizer, o senhor não tem visão, né? Eu falei assim, não, peraí, você está discutindo? Não estou discutindo. A hora que eu estiver servindo vinho, aí o uísque, eu trago uísque para o senhor. Aí eu dava um tempo, saía fora da festa, passava, teve até uma festa... E as pessoas, qual era a reação? A reação inicial era de descontentamento, de querer chamar o dono da festa, avisar, tem um cara aí que é respondão, aquela coisa toda. Teve até uma festa que eu fiz na casa de um diretor do Bradesco, um grande amigo meu, Norton Gables, e ele contratou várias celebridades, várias. Ele falou, Wesley, eu quero que você taca o pau, faz a bagunça acontecer. Você imagina o Eduardo Araújo chegando na época com a Silvinha, queridíssima, saudosa Silvinha. Eles chegaram lá e a gente estava na cobertura, estava a banda do Edinho Santa Cruz tocando, tá um baita show. O Ângelo Máximo estava lá, Oscar Magrini, Matilde Mastrange, uma turma sensacional. E aí eu tô lá, o Eduardo Araújo veio até mim e falou assim, ô garçom, por favor, você me serve eu quero uma coca. Ah, tá, o senhor vai querer? Eu vou pegar, é só pro senhor ou mais alguém? Não, só pra mim, eu quero uma coca, eu vou buscar pro senhor. Eu saí, quando eu voltei, olha a loucura, voltei com a bandeja vazia, uma carreira de sal e um canudo. Você imagina a hora que ele olhou e falou assim, o que é isso? Você tá louco? Que negócio é esse? Não, tá rolando aqui, tá liberado. Isso tá liberado. Ele falou assim, não, como tá liberado? O dono da festa sabe? Eu falei, sabe, tá liberado. O senhor não quiser, não tem problema, a gente só não pode gastar, que isso é caro. E pá, sai fora. Não acredito, não, juro, Wesley. Esse cara, esse Eduardo Araújo, que hoje é meu amigão, tal, um querido. É um querido, ele ficou louco, porque ele falou assim, eu não tô acreditando. Quando ele chegava no dono da festa, que é um cara extremamente bonachão, bacana, um cara, ele chegou, não, tá liberado. Porque ele queria realmente que as pessoas chocassem na festa. Não, tá liberado. E assim eu ia dando meus pitacos. Às vezes eu tava lá passando, vinha um cara lá e falava assim, ô, garçom, vem aqui. Eu quero que você traga um suco de laranja pro meu filho. Mas eu não tô servindo laranja. Não, mas eu tô pedindo para você trazer um suco. Ele não gosta de refrigerante, ele quer um suco de laranja. Eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu tô praticamente trabalhando sozinho. Eu vou ver o que eu vou fazer, eu não vou prometer nada. Que a pessoa já fala, ixi, nossa, que garçom. Isso dentro da etiqueta, e os garçons que assistirem essa entrevista vão saber disso, não podem responder. O cliente tem sempre razão. Claro. E se ele não tem o suco agora, ele vai arrumar um outro jeito. Sempre concordando com tudo e de preferência só com o gestual, né? Exatamente. Eu saí, quando eu voltei com uma laranja, uma faca e um espremedor. E dei na mão dele. Ele falou, eu não vou conseguir fazer, mas o senhor vai se adiantando por aí.
O cara ficou louco, porque eu ia dando uma atrás da outra. E o mais legal, o ápice da festa, é que eu jogava o uísque em mim, fazia um gargarejo, porque eu não bebo, né? E chegava com a bandeja montada com uísque e tudo mais, com clube soda e tal, servindo as pessoas. Posso ficar em pé? Vou ficar em pé para mostrar como que é um garçom. A cara pode fechar no meu rosto, para você ver que o garçom tá bêbado. O senhor vai querer beber o quê? Hein? Quando eu chegava desse jeito, que você chega com aquela respiração, né? Que você tá meio, sabe, já desequilibrado. O olhar de morto, né? Aquele olhar que não olha para lugar nenhum. E ao mesmo tempo tá ali. A pessoa fala, amigo, o que foi? Você tá bem? Não, eu tô bem, tô belezinha, tô tranquilo. Eu falei assim, não, mas você não tá bem. Senta, você não põe a mão na pessoa. Não põe a mão, que é aquele cara agressivo, né? E eu saía fora. O final dessa festa foi a coisa mais legal do mundo. Por quê? Porque o Norton chegou para mim e falou assim, Wesley, vamos encerrar. Já tá demais, as pessoas estão ficando nervosas, a gente tem que encerrar. Aí eu falei, eu vou lá agora e vou avisar todo mundo que a festa acabou, quer dizer, que a festa acabou não, que eu mandei você embora. Entendeu? Que eu tomei uma providência, porque tá todo mundo me cobrando isso. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele foi lá, parou a banda do Edinho e falou assim, gente, desculpa, eu quero pedir perdão a vocês. E, olha, nunca, eu sempre recebo vocês aqui, vocês são meus amigos. Sempre recebo vocês aqui na minha casa. E dessa vez, e sempre contrato esse buffet. Mas dessa vez eu errei, porque eu chamei um garçom que simplesmente aqui veio, deu um show, fez tudo errado. E eu acabei de mandar esse cara embora, a festa continua sem aquele garçom. Aí todo mundo deu aquela respirada aliviada. Na hora que ele falou isso, eu joguei a bandeja no chão, pá! Mas eu não vou embora! Não vou não! E ele falando no microfone. O Ângelo Máximo, ele vai lembrar, se ele assistir essa entrevista, pegou a família dele na hora, recolheu todo mundo e foi direto para o elevador. Porque é aquele elevador que já sai na cobertura. Então ele já foi ali, já ficou posicionado ali. Aí eu falei, me dá o microfone, que eu sou ser humano, eu quero falar. O senhor não falou? Eu vou falar. Me dá essa porcaria aí. Aí eu peguei o microfone e ficou todo mundo, aquele clima. O Oscar Magrini, naquela época estava bombadão, ele começou a dar aqueles passinhos, sabe, de quem vai te pegar. É. Eu falei, eu tô vendo aí, viu, Oscar? Tá querendo pegar, né? Só porque é fortinho, né? O senhor bate em mim. O senhor bate em mim agora? Nós temos uma classe muito reunida, os garçons. Nós estamos em mais de 20 aqui. Nós pegamos você lá embaixo. Se movimenta não, fica na sua aí. Aí ele ficou. O Ângelo Máximo, que estava no elevador, esperando o elevador chegar, falou, olha ali, ó. A pessoa, Ângelo Máximo, pra mim é mínimo. Tá morrendo de medo, tá indo embora. E aquele clima. Nossa. E todo mundo. O Eduardo Araújo, que já estava aqui com aquela história da Coca, já estava com aquela butinona dele bem pertinho de mim. Eu falei, não vem com esse bigode não, tá? Que eu tô vendo que você tá fazendo um movimento em falso, você quer me bater. E o Norton só falou uma coisa, que não deveria ter falado. Porque assim, eu não sabia que os seguranças dele não sabiam que eu estava lá brincando. Ele falou assim, gente, isso já... Porque eu falei assim, essa pessoa que vocês estão vendo aqui... Gente boa, tal, diretor de banco, tudo mais, mas não vale o que come. Comecei a tirar um barato da cara dele. Não paga as pessoas, eu tomo aqui porque estamos trabalhando de graça. E comecei a jogar nele. Na hora que ele se enfezou, na brincadeira, porque o cara é um ator, ele foi um ator ali, né? Ele falou assim, para com essa palhaçada agora. Os seguranças dele entraram e vieram, me deram uma chave. Aí eu falei assim, mano, olha, tá machucando de verdade. Não, larga ele. Aí pá, me largou, falou assim, e agora? O que você quer falar? Não, eu só queria terminar dizendo uma coisa pra vocês. E se eu não estivesse bêbado? E se minha voz não fosse aquela e sim essa? E se todos vocês aqui não estão participando de uma grande pegadinha? Nossa, a hora que eu mudei o tom de voz, que eu saí do personagem, a galera não sabia onde enfiava a cara. E ele se encheu, né? Porque ele falou assim, eu contratei esse cara e a gente realmente fez e aconteceu na festa. Putz, então foi muito legal. Foi muito legal. Adorei isso. Incrível. E eu fiz isso para muitas pessoas e tal. E aquela... Às vezes a pessoa chegava do lado do buffet, em uma outra festa, né? Passava olhando o buffet, né? Com fome, né? Aí eu falava assim, aí ele falava assim, ô garçom, o que tem aí nessa...
o que é essa comida? Se eu falar, você não vai comer. Mas como assim? A gente que vê fazendo é outra realidade. Aí na mesa é bonito, mas lá atrás a gente sabe como é que são as coisas. E o cara já ficava louco. Então, você ia dando essas assim. Sabe, uma vez eu estava numa festa de uma veterinária e ela tinha aquela entradinha que era uma espécie de uma sopinha, né? E que vinha num potinho assim de porcelana, bem bonito, tal, a casa super granfinona e tal. E ela estava comendo do lado do marido dela, comendo aquele potinho, comendo, levando a boca. Daqui a pouco ela foi se empolgando e foi indo, opa, vai comer a cumbuca, minha filha! Na hora que eu falei isso, ela, ai, nossa, porque imagina, o garçom não pode. Ela, ai, meu Deus, ai, bem, olha o que ele falou. O que ele falou? Não, falou que eu vou comer a cumbuca. Eu falei assim, você falou o quê? Não, eu ia explicar. Eu vi ela indo com muita sede, achei que ela engoliu o negócio. Não, mas você não pode falar assim com as pessoas. Eu não posso falar, mas se ela comer a cumbuca, eu vou pagar. E sai fora, quer dizer, é aquela coisa da ingenuidade, no extremo da ingenuidade, né? Então, o garçom era muito legal porque eu tinha essas possibilidades, né? Wesley, quando foi que você achou que você conseguia fazer as pessoas rirem? Porque assim, eu tô apaixonada com as suas histórias. Obrigado. Não, então, eu quando adolescente, eu já era aquele cara que sempre reunia uma galera, criava situações na volta porque a gente voltava a pé da escola. Então, quando eu voltava a pé, a gente andava muito, a gente andava quilômetros. Então, eu falava assim, gente, pá, sumia do grupo. Quando eu estava lá na frente, eu já era um personagem. Eu era um cara que queria se infiltrar no grupo. Eu criava um personagem para se infiltrar naquele grupo e aquele grupo criava uma história em cima de mim. Eu oferecia uma possibilidade para eles, né? Então, ali eu já fazia graça, né? E as pessoas gostavam, a gente tinha medo de mim, né? Porque eu falava assim, ai, e no meio do caminho ele sempre conta uma história de terror. Então tinha uma menina que nunca ia comigo, porque ela falou assim, ele vai contar a história de terror. Eu falei, eu prometo que eu não vou contar a história de terror, vamos andando. Porque ela era a última a ir embora, né? Mas você cumpria? Não cumpria, porque aí no meio do caminho eu falava assim, vai começar Casa do Terror. Aí eu começava a contar histórias do terror, a menina, eu vou embora sozinha depois. Eu falava, vai te catar. Então, quando eu resolvi estudar teatro, eu estudei no Teatro Escola Célia Helena. Pois é, porque a sua formação vem do teatro, né? Teatro. Eu busquei o teatro, inicialmente busquei a dublagem, eu fiz um curso de dublagem, mas aí eu percebi, não, peraí, eu sou um dublador, que é maravilhoso ser um dublador, mas eu queria estar na frente das câmeras. Você gostou de fazer dublagem? Eu gostei muito de fazer dublagem, mas eu gosto mais de fazer rir e de estar na frente das câmeras. Sim. Eu ainda hoje faço dublagem, porque quando eu ofereço os meus produtos para os meus clientes, eu sempre dublo um filme ou outro. O Doc Brown, do De Volta ao Futuro. Eu sempre pego uma cena, dublo e coloco lá. Então eu não deixei de ser, eu continuo sendo, só que agora eu trabalho dentro do meu próprio estúdio, né? Que inclusive faz isso com muita maestria, porque eu tive o prazer de fazer um trabalho com o Wesley. E você dublou lá, fez todo aquele mise-en-scène, que era uma cena do Batman, que foi incrível, sensacional. Inclusive, no meu site que está no ar, o meu novo site que está no ar, temos a foto da nossa queridíssima Adriana Ferrari junto comigo, logo na capa. Vai trocando as fotos, vocês vão ver lá Adriana Ferrari comigo Batgirl. Mulher gato. Mulher gato. O Batman e a Mulher Gato. Então você acessa. Posso falar do site? Claro, inclusive tá entrando até o GC aí. Tá entrando o GC, aquele cantor? Olha lá, www.wesleykrespo.com.br. Wesley com W e com Y. Exatamente. wesleykrespo.com.br. Dei o serviço direitinho? Dei o serviço, mas eu queria só complementar dizendo que esse site está quentinho. O pessoal da Control P, o Akira, ficou a noite inteira trabalhando para que esse site estivesse no ar hoje, para que o pessoal da Just TV tivesse a prioridade, junto do programa Radar, de acessá-lo hoje já novinho em folha. Ainda tem muitas coisas para serem feitas, mas tá bacana. Que delícia, obrigado pela deferência, pelo carinho. E acessem lá que... Então tem fotos minhas lá de Mulher Gato. Tem. Vai lá na pasta de galeria de fotos, vai ter lá Batman da Exto, vocês vão ver todo esse trabalho que nós fizemos aí, foi muito brilhante, uma excelente profissional, não tem o que falar. Né? Wesley,
pedir licença, nós vamos fazer um rápido intervalo, porque nós temos imitações, mais histórias. Você vê que delícia estar nessa companhia aqui de Wesley Crespo. Então a gente já volta, não sai daí.